Vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus, desta vez no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 4, é um tema que diz: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz: se Abraão foi justificado, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Mas, observe, se ele não se gloriou diante de Deus, ele se gloriou diante de quem? Diante dos mandamentos, diante dos sacrifícios, diante dos altares, diante dos conhecimentos carnais. Abraão não viu a Cristo, não viu a Jesus. Abraão não participou do Evangelho. Então, Abraão viveu segundo a lei. Quando ele ouviu as palavras de Deus, ele teve fé. Mas a fé era segundo a lei. E diz que Abraão tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputada o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, né? Naquele tempo de Abraão era assim. Não era segundo a graça de Cristo. Não era segundo o Evangelho, mas era segundo as dívidas. Aquele pessoal que eram dizimistas, eles pagavam o dízimo, davam 10% de ano em ano daquilo que ganhavam. A palavra dar é porque eles pagavam 10% dos dízimos todo ano. Eles não iam lá toda semana levar dízimo, não. Eles não iam lá todo dia levar dízimo, não. Eles trabalhavam o ano todo e no fim do ano ele levava o dízimo da colheita para aquele povo, para pagar, segundo eles, para Deus, né? E quando eu falo isso, eu não estou aqui dizendo que os crentes devem passar um ano trabalhando e no fim do ano levar o dízimo para o pastor, não, de tudo que colheu durante o ano, não. Porque o dízimo hoje ele não vale nem todo dia, nem todo ano, nem de 10 em 10 anos. O dízimo zerou. Dízimo não existe, nem de roça, nem de dinheiro, que dinheiro mesmo nunca existiu no tempo da lei. Todos os dízimos eram dos plantios, era do gado, e era de ano em ano. Mas agora não há dízimo para ninguém. Mas, livro de Hebreus 7:5 diz que o filho de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Então, ainda que o dízimo estivesse valendo, eu não podia ser dizimista porque não sou irmão dos filhos de Levi, né? Então, ele recebia os dízimos do seu próprio povo, né? E essa é a mensagem para esta noite, para ficar gravada nos corações.